Em paralelo a esse habeas corpus do qual a gente estava falando, corre uma alternativa à mudança de entendimento sobre prisão. A ideia do ex-ministro da Corte e atual advogado de Lula, Sepúlveda, pertence. Ele descobriu que o acórdão da liminar que permitiu a prisão após a segunda instância nunca tinha sido publicado e isso abriu uma brecha para a revisão. Tal acórdão foi publicado em 7 de março, abrindo prazo de 5 dias úteis para a apresentação de recursos. O Instituto Ibero-Americano de Direito Público entrou com embargo de declaração no último dia do prazo, 14 de março, quarta-feira passada. O caso está nas mãos do ministro Marco Aurélio Mello, que poderá levá-lo ao plenário da Corte. Carmen Lúcia foi chamada para uma reunião amanhã, provavelmente para discutir a ideia de, em vez da segunda instância, o plenário autorizar o cumprimento da pena após condenação no Superior Tribunal de Justiça. Em entrevista à rádio Itatiaia, ela garante que não convocou o encontro. Ele foi iniciativa do decano Celso de Mello. Tá aí a crítica que eu queria fazer a essas iniciativas do Celso de Mello, que estão sendo, né, José Maria, explicitadas por Carmen Lúcia. E eu acho que ela deveria explicitar quem é que está fazendo movimento lá dentro para salvar o Lula, não? Pois é claro esse movimento, porque, como a gente tem insistido aqui, não se trata de uma ideia geral. Olha, o Supremo Tribunal Federal não pode ficar preso a apenas um réu, né? Ele tem que olhar o conjunto da sociedade, ele tem que olhar a Constituição. Neste caso aí, a defesa do ex-presidente Lula está quebrando a cabeça aí e usando ali da criatividade de como funcionar aqui nos tribunais superiores. Já perdeu no TRF, isso será concluído rapidamente. Então veio a ideia de levar a decisão para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Como é que seria? O Lula só seria preso depois da conclusão do julgamento no STJ. E isso demoraria talvez até mais do que no Supremo Tribunal Federal. Então, em vez de levar para o Supremo, leva-se o caso para o STJ. Aquele habeas corpus que Lula perdeu de goleada de 5-0 no STJ foi preventivo. E nesse caso aí já seria mais real, depois da conclusão lá do Tribunal Regional Federal. Agora, se o Supremo delegar ao Tribunal de Justiça esta conclusão do julgamento, aí fica muito mais fácil mesmo para o ex-presidente, e se ele perder no STJ, ele ganha, mesmo assim, ele ganha alguns meses. Augusto, eles estão tentando de todas as maneiras, quer dizer, as articulações aí estão sendo colocadas em prática para salvar o Lula. Olha, é uma pressão indecente que está sofrendo a ministra Carmen Lúcia. É um desrespeito à presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso envolvendo o decano Celso de Mello, que deveria se tratar com mais respeito também, a própria biografia. O Celso de Mello, a condição de decano não dá a ninguém a possibilidade de achacar a presidente, de desafiar a presidente do Supremo. Então o que ele está fazendo é indigno, né? E não combina com o passado dele, que não tem esse tipo de... Qual é o nome que se aplica a esse tipo de manobra? É aquela expressão para advogado de quinta categoria, Zé, como é que é a do... Chicana? Rábula, né? Chicana. Rábula. Isso é chicana. Porque se o mérito é julgado, encerra-se o julgamento do mérito. Em segunda, com a votação, a deliberação em segunda instância, eles estão na prática reabrindo. Mudando isso aí, não pode. É um absurdo. Eles, para beneficiarem o Lula, eles vão soltar meio mundo. Né? São criminosos que eles estão soltando por causa dessa interpretação feita para beneficiar um cara. E o que eu estava querendo dizer Augusto, aqui com a minha crítica, Zé, é justamente isso. Tem muitos outros políticos aí por trás que estão pressionando também, mas não estão na linha de frente, porque o foco agora é o Lula. Então eles serão beneficiados e não vão ficar com o desgaste político que o Lula e o PT vão ficar em razão dessa manobra. O ponto forte da Operação Lava Jato foi exatamente esta prisão em segunda instância. Agora, sobre esse caso aí, em que o Supremo está vacilando, né, eles deviam olhar as decisões dos desembargadores da 4ª região do TRF, né, quando eles dizem que quanto maior o cargo, maior responsabilidade. Então Lula tem que se vir como exemplo e aplicar a lei limpa e clara como exemplo.
e não a proteção, porque isso trabalha no sentido da impunidade e do aumento de crimes como esses, né? É isso aí. E alguns artistas gravaram vídeos que estão circulando pelo WhatsApp, nos quais exortam Carmen Lúcia a resistir às pressões pela revisão da prisão após o julgamento em segunda instância. Entre eles, Márcio Garcia, Fafá de Belém, Vitor Fasano e Dani Suzuki. Vamos ver um trecho aí, Reginaldo. Ministra Carmen Lúcia, força, não desista. Todos nós brasileiros contamos com a sua toga e com a sua determinação. A Lava Jato não pode parar. Que a justiça seja feita. Ministra Carmen Lúcia, resista. Resista. O Brasil está com você e com a justiça. Confiamos plenamente nas suas mãos. Força para fazer como a senhora sempre fez, fazer o que é certo. Um grande abraço. Ministra Carmen Lúcia, resista, resista, porque nós estamos do seu lado e do lado da justiça. E o Brasil precisa muito disso nesse momento. Estamos com você. Ministra Carmen Lúcia, muita força nesse momento. Resista. O Brasil inteiro está unido, apoiando você. Tá aí, Augusto Nunes, a gente sempre mostra aqui os artistas defendendo as bandeiras erradas. Que bom que agora eles levantaram voz para defender a Carmen Lúcia dos ataques. Inclusive, eu estava comentando mais cedo no Twitter que a Carmen Lúcia é a segunda presidente mulher do Supremo Tribunal Federal, mas ela está sob ataque de parlamentares, militantes, ministros, advogados e nessa hora, no entanto, ela não é mulher. Não. Ela é um obstáculo no caminho da impunidade que precisa ser removido ou atropelado. Muito bem lembrado. Ela é uma mulher que as mulheres que se mobilizam por qualquer causa envolvendo uma mulher não se movem, né? Não defendem. Para defender a Carmen Lúcia. Parece que vai haver um tuitaço, não sei se hoje, tá rolando aí com essa hashtag, hein? Carmen Lúcia hashtag resista Carmen Lúcia, está nos Trend Topics do Twitter. É isso aí. Zé Maria Trindade. Olha, nós cobramos aqui nos Pingos exatamente posições nesta linha, né? Nós ficamos falando, parecendo que somos oposição, não é. É defendendo exatamente a lei, defendendo o cumprimento da lei e o procedimento natural. E realmente é importante que também outros artistas façam as suas manifestações e continuem sentindo muita falta de políticos, fazendo apoio, né? Não foram os deputados lá pedir a ministra para pautar, que outros deputados também se dirijam ao Supremo e façam um movimento contrário. Mas não, esse silêncio incomoda. Agora, Augusto, a gente não ouve nenhum deputado falando, né? Não. Triste. Nada. Todos estão lá caladinhos, interessados em que vá para frente essas manobras todas, porque vários deles podem ser beneficiados, ou então seus colegas. E aqueles que poderiam falar, provavelmente sofrem as pressões dos colegas para ficar quietinhos, porque os colegas são interessados. Né? Espírito corporativista, isso é absurdo. Só quero lembrar que essa decisão de autorizar a execução da pena apenas para a chamada terceira instância, que seria o STJ, ou seja, atrasar mais uma instância, diferente daquilo que foi estabelecido pelo próprio STF em outubro de 2016, foi uma ideia de quem? Dias Toffoli, indicado por Lula, advogado de carreira no PT. Então o Lula ganharia mais tempo e durante esse tempo pode fazer mais campanha à presidência da República. Tem o efeito político. Ele está aí querendo se manter para fugir para o Palácio do Planalto. E mais o seguinte, eles vivem dizendo, os próprios ministros do STJ, que a pauta é muito congestionada, há processos demais, julgamentos demais. Quando aparece uma decisão que reduz esse volume de processos, que é imenso, que tem que tramitar pelo STJ, me vem aí os ministros do Supremo, como o Toffoli, com essa ideia de vamos congestionar de novo, e ainda mais. Zé Maria, a lei da ficha limpa ela é muito clara, que se torna inelegível quem é condenado em segunda instância. Mas se ele só for preso depois de decisão de terceira instância, ele ganha um tempo aí. Ele, obviamente, como
existem muitas chicanas jurídicas, como a gente está vendo. A defesa também vai tentar algum mecanismo para tirar a inelegibilidade dele, quer dizer, ao fazer o registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, vai tentar de alguma maneira livrá-lo, dizendo que ele não foi preso ainda, que o STF mudou a jurisprudência e tal. Isso é mais difícil de eles conseguirem, mas ele ganha tempo de campanha para eleger um poste, um plano B. Essa é a estratégia do PT. Tentar manter a candidatura, essa ficção chamada candidatura do ex-presidente Lula, por um maior tempo possível, né? Fazer a campanha. Mas veja bem, eu acho meio duvidoso ainda o tempo em que o ex-presidente Lula será preso. Eu não tenho dúvida que ele será preso. A gente está discutindo quando, né? Agora, no caso da Lei Ficha Limpa, não há nada tão claro assim. Eu nunca vi nada tão claro assim. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 4 vezes, foram 4 julgamentos, todos os ministros aceitaram a Lei Ficha Limpa. Veja bem, aplicaram a Lei Ficha Limpa até para crimes que foram cometidos antes da promulgação da Lei Ficha Limpa. Tamanho rigor que os ministros do Supremo estão dando à Lei Ficha Limpa e a amplitude da aplicação da Lei Ficha Limpa. O ex-presidente Lula não pode registrar a candidatura, isso fica muito claro. O que anima é que o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, disse com todas as letras, vai rejeitar de ofício. Rejeitar de ofício é não aceitar, não é nem julgar. Não vai nem perder o tempo de dar sentença. Não aceito o registro de Lula. Nesse caso, ele que teria que correr atrás para tentar conseguir registrar a candidatura. Mas é isso que você falou, viu, Felipe? Esta é a articulação do PT, manter o nome do ex-presidente e depois fazer uma substituição. Já existem casos parecidos, inclusive um no interior de São Paulo. Tremenda chicana, né? Eles teriam que mudar a lei. Para aplicar esse truque em benefício do Lula, eles teriam que mudar a lei. Tá certo? Porque a lei é clara nisso aí. Exato. E eles já usaram isso aí para condenar. Então como é que fica? É outro caso. Eles não podem usar a decisão, a eventual revisão do entendimento sobre a prisão, o começo do cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância, para entrar com essa história de lei da Ficha Limpa. Já é demais, né? Vão ter que decidir também mudar essa outra lei.